Boa noite. Boa noite. Temer se declara surpreso com a opinião de ministro a favor da anistia para a Caixa 2 e afirma que não apoia a ideia. Em campanha no Ceará, Lula repete que virou réu na Lava Jato porque há um plano para impedir sua candidatura em 2018. Ministro do Trabalho diz que mudança na CLT fica para o segundo semestre do ano que vem. A auditoria sobre a máfia da merenda escolar no estado de São Paulo será enviada ao Tribunal de Contas da União. Investigação revela casos em que carros com perda total são maquiados e vendidos sem informação ao comprador. Nos Estados Unidos, mais um negro é morto por policiais brancos e manifestação de protesto termina em confronto. A polícia prendeu um morador de rua aqui em São Paulo acusado de atacar uma estudante com uma seringa na estação Paraíso do metrô. O ataque aconteceu em agosto. 2 suspeitos de outras agressões ainda não foram encontrados. O suspeito foi preso após a divulgação do retrato falado, feito com base no depoimento de Rita de Cássia Patucci, mãe de Júlia Ramires Patucci, de 18 anos, que foi atacada nas escadas da estação Paraíso do metrô. Ontem, por volta das 18 horas, Benedito José da Silva, de 62 anos, caminhava próximo ao setor de embarque do terminal Barra Funda quando foi abordado por policiais da 6ª Delegacia Policial Metropolitana. Entre os objetos encontrados com o homem estava uma sacola com 21 seringas. As agulhas estavam fechadas. Benedito disse em depoimento à polícia que foram coletadas em postos de saúde para tratamento de diabetes. Foi pedido, além da prisão, um encaminhamento para cumprir pena em hospital psiquiátrico. Ele é morador de rua, andarilho, segundo ele, e no caso ele fala que não possui problema, mas você conversando com ele, ele fala uma coisa, ele muda de assunto no meio da conversa. 2 homens suspeitos de participarem de ataques, um na região do Ipiranga e outro na estação Tamanduateí, ainda são procurados pela polícia. Nos últimos 10 dias a gente começou uma operação aqui na delegacia em que todos os dias nós descolocamos investigadores para todas as estações que está havendo picadas. Então a maioria das estações estão sendo monitoradas por agente infiltrado da gente. Nos últimos 3 meses, a Polícia Civil registrou 23 boletins de ocorrência de vítimas de ataques com seringa em estações do metrô da cidade de São Paulo. No dia 1º de agosto, o Jornal da Gazeta mostrou o caso de outra mulher atacada a caminho da estação do metrô na Avenida Paulista, quando Ivana sentiu a fisgada. Só depois da repercussão do caso com outras vítimas, que Ivana fez os exames que detectam sífilis, hepatite e AIDS. O resultado de todos foi negativo. Ontem mostramos que a polícia e o Ministério Público investigam grandes seguradoras de veículos que podem estar envolvidas em um esquema de conserto de carros batidos com peças usadas. Agora, na segunda reportagem, você vai ver que carros classificados como perda total são reformados com peças roubadas e voltam a circular. Você diria que essa moto precisa só de um pequeno reparo para rodar? De acordo com os documentos apreendidos pela polícia, sim. E por isso, ela seria vendida como veículo recuperável. Ela e esse Gol branco, esse Uno vermelho, o Prisma prata, todas carcaças de carros destruídos em acidentes e que estavam sendo comercializadas em leilões como carros de médios ou pequenos danos. A Polícia Civil apreendeu todos eles na Operação Lavoisier em São Paulo nos últimos 2 meses. Em algum ponto da investigação, e nós estamos levantando qual é exatamente esse momento, as restrições e os históricos ruins do veículo simplesmente desaparecem. E o consumidor é levado a erro de maneira criminosa. Segundo este funcionário, que já trabalhou para várias empresas de seguro, o esquema começa dentro das companhias. As informações prestadas por ele constam no inquérito. A gente preenche todo o laudo das características de perda total estrutural, todo o dano. Danos de grande monta. Finalizamos o laudo, assina o laudo, manda para dentro da companhia. Como é um laudo em Excel, eles alteram esse laudo. Esse laudo ele volta como veículo recuperável. O DEIC descobriu que funciona assim. Uma vez constatada a perda total de um veículo, a seguradora indeniza o dono
passa o automóvel para o nome dela, mas não registra no documento os danos que ele sofreu. E ao invés de revendê-lo como sucata, repassa em leilões públicos a criminosos que reformam o veículo com peças roubadas e vendem, como se ele pudesse voltar a circular. Se a seguradora vender o carro como sucata, como deveria fazer, esse carro vai valer no máximo com 5%, 10% do valor de mercado. Evidentemente que vendendo com documentação vai vender por 50%, 60% do mercado. Os números da fraude são milionários. A venda de sucata como carro recuperável rende por semana mais de 3 milhões de reais nos leilões para uma seguradora. E são várias acusadas de envolvimento no esquema. Um lucro que está parado desde o início da Operação Lavoisier do DEIC, em parceria com o Ministério Público. Foram apreendidos cerca de 100 mil veículos. O Ministério Público de São Paulo já avisou para promotores de todo o país que a fraude também pode ocorrer em outros estados. Não é possível que as pessoas operem nesse mercado sem ter conhecimento da perspectiva de risco que elas estão expondo os seus segurados. E, além do que, a lógica do seguro fica invertida. No caso dessas investigações, aquilo que deveria ser um mercado absolutamente secundário da seguradora, que é a venda da sobra dos leilões, passou a representar para elas um ganho muito grande de capital. O Leonardo foi uma das vítimas. Ele conta que nunca suspeitou que o carro comprado pela internet pudesse esconder tantos problemas, até o dia que precisou levar o automóvel na oficina. Aí eu descobri que o carro tinha sofrido um impacto bem grande, que foi o que o mecânico falou, e aí veio mais um prejuízo do câmbio, que o valor do câmbio ficou em R$4 mil, porque ele explicou como o carro tinha sofrido uma colisão, de tanto andar com o carro, forçou e quebrou o câmbio. Aqui o painel está quebrado, né? Acho que foi refeito esse painel. A porta aqui, ó, tá de outra cor, tá na cor bordô, né? E o carro é prata, então provavelmente eles devem ter tirado de outro carro. E o airbag aqui não funciona. Ele tem essa bolsa aqui, mas aqui dentro tá vazio. O carro tinha sido avaliado como irrecuperável depois de um acidente na Bahia, mas ele só descobriu após ser indiciado pela polícia, como se tivesse sido ele que cometeu a irregularidade. Agora eu vou entrar em contato com o meu advogado para que ele acione a seguradora, né? E para que ela pague por esse dano que ela fez. O representante do Sindicato das Empresas de Seguro de São Paulo afirma que cada companhia vai responder por si no âmbito da investigação, mas que eventuais erros são pontuais e não procedimentos de rotina. Se eventualmente tiver um erro, é sempre importante qualificar o que é uma falha operacional, como existe em qualquer setor, em qualquer atividade, tá certo? Quando nós falamos em dolo, é uma outra coisa. Isso pode acontecer em qualquer setor. Se acontecer também é uma ação isolada que tem que ser tratada de forma isolada e não como o setor inteiro. Muitos consumidores que hoje trafegam com o carro estão com verdadeiras bombas e não sabem. Investidores da Volkswagen pedem 8 bilhões e 200 milhões de euros de indenização pelo escândalo de adulteração de testes de emissão de poluentes. Um tribunal alemão informou que recebeu mais de 1.400 queixas contra a Volkswagen, a maioria de investidores privados. O escândalo estourou há exatamente um ano. O grupo Volkswagen, dono de 12 marcas, admitiu ter instalado um software que manipulou as emissões de poluentes. A manobra afetou 11 milhões de carros no mundo inteiro. Esta onda de pedidos de indenização surge com o rumor de que o primeiro aniversário seria a data limite para a apresentação de queixa junto à Justiça. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo irá encaminhar ao Tribunal de Contas da União, em Brasília, toda a auditoria feita nas contas da COAF, que é investigada pelo Ministério Público na Operação Alba Branca. De acordo com o TCE, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar recebeu de contratos com 64 prefeituras do estado de São Paulo cerca de 8 milhões de reais entre os anos de 2014 e 2015. Parte desse dinheiro saiu do governo federal. Hoje, a CPI da Merenda ouviu José Merivaldo dos Santos, que é investigado por suspeita de desvio de dinheiro. José Merivaldo dos Santos já tinha sido convocado para depor na CPI da Merenda, mas não havia comparecido alegando problemas de saúde. Hoje iniciou seu depoimento explicando aos deputados que durante 9 semanas fez sessões de quimioterapia para tratar um câncer. Eu faço quimioterapia terça-feira e eu não estava bem. Então, por isso que eu
não vinha aqui, não tinha condições. Merivaldo também falou sobre a foto divulgada pelo deputado Alencar Santana Braga, do PT, na sessão passada, que mostra o investigado flagrado numa tabacaria em São Paulo, dias antes de ter faltado à CPI. Fiquei 50 minutos, conversei com o pessoal e fui embora para minha casa. Merivaldo, que é funcionário público e trabalhava para o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, está ligado a um cheque de R$50 mil da COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, investigada na Operação Alba Branca. Merivaldo negou à CPI qualquer envolvimento com a máfia da merenda e disse que o cheque foi dado a ele por Jeter Rodrigues como pagamento de uma dívida. Jeter também trabalhou como assessor de Capês. O Jeter me devia, ele teve um problema na casa dele, que parece que caiu, ele teve que refazer a casa, enfim, eu comecei a emprestar alguns dinheiro para ele. Ele me disse que havia assinado um contrato com essa consultoria e que com esse dinheiro ele poderia me pagar. Me deu um cheque de R$50 mil, eu depositei na minha conta para pegar o que ele me devia e devolver o resto do dinheiro para ele. Pega um cheque de 50 mil para pagar 18. Tá muito confuso. Tá achando que os deputados estão dando de trouxa. A sessão foi interrompida porque Merivaldo disse aos deputados que estava passando mal. Ele saiu sem dar entrevista. Então, agradeço aqui o depoimento do depoente e doutor, estão dispensados. Obrigado. Segundo o Ministério Público, a COAF recebeu ao menos R$7 milhões em contratos com 21 prefeituras e com o governo paulista para o fornecimento de suco de laranja para a merenda. É o maior contrato do Estado na área da merenda e que tem lá depoimentos claros, 1,3 milhões de propina, 10% do valor do contrato. O Tribunal de Contas afirma 44% de superfaturamento. Então, a CPI, se ela não esclarecer isso, vai ser uma vergonha imensa. No frigir dos ovos, vai sobrar que o governo do Estado de São Paulo está fazendo o que pode, há falhas funcionais há. Você não vai imaginar que no Estado que tem 1 milhão de servidores, não tem alguém fazendo coisa errada. Mas para isso existem métodos de punição e todo mundo quer punir. Um dia depois de virar réu na Lava Jato, em Curitiba, ex-presidente Lula volta a dizer que é inocente e que a denúncia é uma tentativa de destruir o PT. O discurso de Lula foi em Barbalha, no interior do Ceará. O ex-presidente chegou hoje ao Nordeste, onde fará campanha dos candidatos do PT e de aliados. Lula ligou à suposta ofensiva contra o PT a possibilidade dele ser candidato nas eleições de 2018. O problema não era a Dilma. A Dilma era apenas um degrau para me tirar. Que o problema é o Lula não voltar em 2018. E voltou a defender sua inocência. Não encontrando nenhuma prova. Porque eles têm que saber que eu não tenho o estudo que eles têm, mas eu tenho a vergonha na cara do dia que acharem R$1 na minha vida que não seja meu, eu não valho mais ter a confiança de vocês. Ontem, o ex-presidente se tornou réu pela segunda vez, a primeira na Justiça Federal do Paraná. O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal, que o acusa pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex em Guarujá, e do armazenamento do acervo presidencial pago pela empreiteira OAS. Para os procuradores, Lula era o comandante máximo do esquema da Lava Jato, que desviou quase 88 bilhões de reais da Petrobras. Eles afirmam que os valores das vantagens e propinas para o ex-presidente somam 3 milhões e 700 mil reais. Além de Lula, se tornaram réus a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e outras 4 pessoas ligadas à empreiteira, os executivos Paulo Gordilho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Fábio Ori Ionamini e Roberto Moreira Ferreira. Caso seja condenado na primeira instância e também em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal, Lula vai se tornar inelegível pela lei da ficha limpa e ficaria fora da disputa eleitoral de 2018. Na Justiça do Distrito Federal, onde também é réu, Lula é acusado de tentar obstruir a justiça. Para o Ministério Público, o petista tentou comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró.
E, de acordo com estimativas de peritos da Polícia Federal, as 6 empreiteiras acusadas de corrupção na Petrobras, que pagaram, direta e indiretamente, o ex-presidente Lula, são suspeitas de terem dado um prejuízo de 20 bilhões de reais para a estatal entre 2004 e 2014. Segundo a polícia, as empreiteiras Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Correia, UTC, Andrade Gutierrez e OAS pagaram a Lula por palestras depois dele sair do governo em 2011 ou fizeram doações ao Instituto Lula. Juntas, essas empreiteiras pagaram ou doaram 30 milhões de reais oficialmente. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu vou ler aqui 3 nomes: Aldrey Jones de Souza, Rafael Borges Mendes, Jefferson Ribeiro Braga. Esses são os peritos que fizeram um laudo para a Polícia Federal no ano passado para entrar no processo da Odebrecht e é um dos 300 anexos que os procuradores incluíram na acusação que foi aceita pelo juiz Sérgio Moro ontem contra Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente. São mais 3 nomes para serem citados pelos advogados de Lula, de Paulo Acamoto, de Dona Marisa, como inimigos da pátria, perseguidores, etc, etc. Só que o que acontece de mais grave, que é esse tipo de coisa, né? Essa afirmação que você acabou de ouvir aqui, de que 20 bilhões de reais de prejuízo foram dados pelas 6 empreiteiras, 2 delas acusadas de terem beneficiado pessoalmente Lula, não são respondidas. A única resposta que realmente assusta é a que vai haver uma convulsão social. O Wagner Freitas, presidente da CUT, disse que ia reagir à bala ao impeachment da Dilma e, por causa disso, o juiz Sérgio Moro, no seu despacho, foi bastante cauteloso. Mas Sérgio Moro avisou. Ele disse o seguinte: é preciso tomar muito cuidado para evitar problemas na rua e tal. Agora, no processo não vai ter problema, não. O processo está dentro da lei, com pleno direito de defesa e vai continuar assim, sem interferências externas. É isso que o Brasil precisa em processos desse tipo. Que o Lula tenha plena defesa, a mulher dele, o presidente do Instituto Lula, mas que não esse tipo de movimentação de rua, tentativa de reagir com violência às determinações do juiz, não entrem no tribunal. E não vão entrar. O Brasil está em plena tranquilidade, em pleno funcionamento das instituições, a democracia funcionando e ninguém vai aceitar esse tipo de ameaça. O Lula precisa tratar de responder aos fatos que estão sendo periciados e que ele responde o processo por causa disso. Eu volto aqui amanhã, quinta-feira, direto ao assunto. Em pé. A quarta-feira amanheceu com chuva e muita nebulosidade, mas já no fim da manhã o tempo firmou, o sol voltou a predominar, mas não esquentou muito. E agora à noite pode voltar a garoar em alguns pontos da cidade e deve fazer um pouco de frio também. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. A primavera começa amanhã às 11h21 da manhã, mas ela vai começar ainda com friozinho aqui no centro-sul do Brasil. Em toda a metade sul do país, a primavera começa sem chuvas e com temperaturas amenas que entram em elevação à tarde. As chuvas vão se concentrar na região norte por causa do tempo mais abafado e o ar seco perde força sobre o nordeste e volta a chover em algumas áreas. Os maiores volumes acontecem no sul e no oeste da Bahia, mas no sertão o tempo continua seco, sem expectativa de chuvas. Vamos ver como será o dia amanhã em algumas cidades? Olha, em Palmas, no Tocantins, o calorão vai bater na casa dos 39 graus. Em Teresina vai fazer até 38 com muito sol e tempo firme. Já em Porto Alegre, esquenta em relação a hoje, faz até 26 graus. E no Rio de Janeiro, a máxima prevista é também de 26 graus amanhã. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. O predomínio em todo o estado é de sol e temperaturas em elevação.
A máxima deve bater na casa dos 29 graus em Votuporanga e também em Presidente Bernardes. Em Franca, mais ao norte paulista, vai fazer até 30 graus amanhã durante a tarde. E no litoral, a máxima prevista é de 25 graus em Santos. Para a capital, o vento começa a mudar de direção e a nebulosidade diminui bastante. O dia ainda deve começar com névoa, mas logo o sol volta a aparecer e esquenta em relação aos últimos dias. Para essa madrugada, teremos mínima de 12 e máxima à tarde de 22 graus. Na sexta-feira, esquenta bem, faz até 28 graus. E o final de semana promete ser quente, com máxima prevista também na casa dos 28 graus no sábado, sem previsão de chuva. Construtora OAS fecha acordo com a Procuradoria da República no Distrito Federal no âmbito da Operação Greenfield, deflagrada no início deste mês, que investiga fraudes em fundos de pensão. O acordo prevê que a OAS deposite em juízo 240 milhões de reais. Acordos semelhantes já foram assinados com os grupos Bradesco e JF, que controla a JBS. Eles não interferem nas investigações, são apenas uma garantia de que, se condenadas no futuro, as empresas vão ter condições de reparar supostos danos. O Ministério Público estima os prejuízos em 8 bilhões de reais. Ex-presidente do PP e ex-deputado federal Pedro Correia, condenado na Operação Lava Jato e no mensalão petista, passa mal e é internado. Correia tem 68 anos. Ele estava na carceragem da Polícia Federal em Curitiba quando teve febre, tremores e um princípio de desmaio. Em delação premiada, Pedro Correia, ex-presidente do PP, apontou a suposta participação do ex-presidente Lula no esquema de corrupção na Petrobras. O depoimento dele foi usado pelo Ministério Público Federal para fundamentar a denúncia contra Lula. Em São Paulo, no Congresso do Movimento Brasil Competitivo, sobre a retomada do crescimento do país, presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do DEM, diz que vai antecipar votação da PEC do teto de gastos para outubro. No exercício da presidência da República, o deputado Rodrigo Maia, do DEM, foi convidado para o painel na condição de presidente da Câmara. Falou sobre a agenda do Congresso frente às reformas. A plateia de empresários e gestores do setor público, entre eles o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que os brasileiros não têm mais tempo de esperar diante da grave situação fiscal e criticou a decisão do governo de Michel Temer de deixar a reforma trabalhista para o segundo semestre do ano que vem. Hoje o ministro do Trabalho, eu vi agora vindo para cá no site que ele diz que a reforma trabalhista vai ficar para o segundo semestre de 2017. Não deveria ter tratado de reforma trabalhista, porque foram duas notícias ruins, da forma como ele comunicou antes e o anúncio hoje de que deixou tudo para o segundo semestre do ano que vem. Então, às vezes é melhor a gente falar pouco e produzir mais. Eu acho que a gente ajuda mais o nosso país. Rodrigo Maia disse que a reforma do Estado é de interesse da sociedade para evitar o aumento de impostos e avisou que não vai colocar em pauta na Câmara qualquer proposta nesse sentido. O presidente da Câmara anunciou que adiantou em uma semana o calendário para a votação da PEC do teto de gastos. A previsão é que a proposta que limita o aumento das despesas à inflação do ano anterior comece a ser discutida no plenário da Câmara a partir de 17 de outubro e que seja votada até o fim do mês, para depois seguir para o Senado. A PEC do teto, ela não tira os recursos de saúde e educação, ao contrário, ela vai garantir os investimentos em saúde e educação, porque sem a PEC do teto, sem a reforma da Previdência e no futuro sem a reforma trabalhista, na verdade, a situação fiscal do Brasil vai ficar de quase insolvência. E nós sabemos para onde vai endividamento público, para onde vai a inflação, para onde vai a taxa de juros, para onde vai principalmente investimento do setor privado no Brasil. Então, essas matérias, em vez de retirar direitos ou de retirar investimentos em áreas fundamentais, elas garantem. Em evento em São Paulo, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirma que o governo federal deve deixar a reforma trabalhista para o segundo semestre de 2017 e que o foco agora é a retomada do crescimento. O ministro também destacou que nunca defendeu proposta de jornada diária de 12 horas de trabalho. Ninguém de bom senso proporia uma jornada de trabalho de 12 horas diárias. Isso nunca esteve na agenda do governo.
O governo nunca pensou nisso. O governo jamais iria propor uma matéria dessa para ser discutida. Eu considero como muito positiva a nossa decisão do governo em deixar a modernização para o segundo semestre de 2017. Até mesmo porque o governo tem que centrar todas as suas forças nesse momento na resolução do maior de todos os problemas brasileiros, o drama fiscal. Tribunal de Contas da União ignora a decisão do STF e volta a bloquear bens de empreiteiras. Queiroz Galvão e IESA ficam sem acesso a 960 milhões de reais. As empresas são investigadas na Lava Jato, acusadas de irregularidades na construção da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. O ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, e o ex-diretor de serviços, Renato Duque, também tiveram os bens bloqueados pelo TCU. Em agosto, o TCU já havia bloqueado 2 bilhões e 100 milhões de reais da Odebrecht e da OAS. As duas empresas já tiveram os bens desbloqueados pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o ministro disse que o TCU não tinha poder para bloquear bens das empreiteiras, já que a corte não é um órgão da justiça. Em um encontro com empresários em Nova York, presidente Michel Temer pede investimentos para o país e afirma que o Brasil vive uma estabilidade política extraordinária. No começo do discurso, Temer citou rapidamente o impeachment da ex-presidente Dilma e logo falou sobre a situação econômica que encontrou ao assumir como presidente. Foi um déficit orçamentário muito grande. Na verdade, quando lá chegamos, já se anunciava um déficit de 96 bilhões, que ao depois, constatamos, era de 170 bilhões e 500 milhões. Para passar confiança aos empresários, Temer afirmou que houve mudanças. No Brasil, hoje, nós temos uma estabilidade política extraordinária, por causa da relação muito adequada entre o Executivo e o Legislativo, não é? Temos uma estabilidade política, o que também dá segurança jurídica, porque nós temos alardeado que lá no Brasil o que for contratado será cumprido. O presidente aproveitou para falar do pacote de concessões de infraestrutura lançado recentemente e das principais reformas que seu governo defende, a trabalhista e a previdenciária. Nós temos um déficit previdenciário muito grande, que é uma questão das pensões, os senhores sabem que aflige muitos países do mundo, mas particularmente no Brasil, isso tem sido uma angústia permanente no nosso sistema financeiro, no nosso sistema orçamentário. Depois do evento, Temer foi questionado por um jornalista estrangeiro sobre a legalidade de seu governo e a saída de integrantes de delegações de alguns países da América Latina antes do discurso feito por ele ontem, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Eu recomendo que leia a Constituição brasileira. Quem ler a Constituição brasileira, basta saber ler, não precisa mais do que ler, não precisa de interpretação, para verificar que o governo é legítimo, não é? Em segundo lugar, essa questão de quem sai, não sai, tinha 193 países lá, eu confesso que nem percebi a saída, né? E lamento, porque as relações nesse plano não hão de ser relações governamentais de pessoas, são relações institucionais. Temer também falou sobre a declaração feita ontem pelo ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, que se posicionou a favor da emenda que daria anistia a políticos e empresas que participaram de esquemas de Caixa 2. Em primeiro lugar, eu li as declarações do ministro Gedel e ele disse que era uma opinião personalíssima dele, né? Que não envolvia nem a opinião do governo, evidentemente não envolvia a minha, né? Eu, pessoalmente, esta é uma decisão do Congresso Nacional, mas eu, pessoalmente, não vejo razão para prosseguir, para prosperar nessa matéria. Temer volta hoje para o Brasil depois de 4 dias de eventos em Nova York. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre o discurso de Temer em Nova York. Em almoço com cerca de 270 empresários, Michel Temer fez o papel de caixeiro viajante. Ele apresentou o Brasil como uma oportunidade a ser aproveitada. Exagerou no otimismo. Disse que o país vive uma estabilidade política extraordinária e oferece segurança jurídica. Muitos empresários brasileiros, depois de tomar conhecimento do que Temer disse nos Estados Unidos, gostariam muito de viver nesse Brasil que ele descreveu com tanto entusiasmo, seja ele onde for. Ao assumir o trono, Temer fixou como prioridade arrumar as contas públicas, que estão em petição de miséria. Foi enviada ao Congresso
a emenda constitucional que fixa um teto para os gastos federais. No mais, o governo recauchutou um programa de concessões e privatizações que a ideologia de Dilma Rousseff impedia de caminhar e acomodou nas manchetes duas promessas: a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Hoje, nem o mandato de Michel Temer é estável. Correm na Justiça Eleitoral os processos que podem resultar na cassação da chapa Dilma-Temer. No mais, o governo molha a camisa para tentar aprovar até o final do ano no Congresso o teto dos gastos públicos e jura que não vai mais torcer o braço de investidores que quiserem participar do programa de concessões, como fazia Dilma Rousseff. As reformas da Previdência e Trabalhista vão sendo empurradas para 2017. Alguém já disse que a propaganda é a arte de contar mentiras completas a partir de meias verdades. Foi mais ou menos isso o que fez Michel Temer em Nova York. Boa noite. Aqui em São Paulo, a Justiça decretou a prisão temporária do economista que confessou ter matado a ex-mulher no bairro do Belém, na zona leste da capital. Chateaubriand Bandeira Diniz Filho confessou ter matado a ex-mulher, a bancária Mariana Marcondes, de 43 anos, no último sábado, dentro do apartamento em que moravam com os dois filhos, de 6 e 9 anos. O corpo de Mariana foi encontrado pela polícia ontem. Segundo o advogado de Chateaubriand, ele teria matado Mariana depois de uma discussão. Segundo a defesa, após o crime, ele levou os filhos para a casa de parentes no Rio de Janeiro e voltou para São Paulo para se entregar. Mariana já havia denunciado Chateaubriand à polícia por agressão e cárcere privado. O ex-marido chegou a ser condenado pela Lei Maria da Penha, acusado de bater e ameaçar a ex-mulher, mas como a bancária estava desempregada, o casal voltou a viver junto no começo deste ano. Pesquisa Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que 1 a cada 3 brasileiros ainda culpa a mulher em casos de estupro. Ainda de acordo com a pesquisa, 42% dos homens afirmam que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. E há mulheres que também culpam as vítimas. Entre elas, 32% concordam com a frase que diz que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. 30% dos homens acham que a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. Ao mesmo tempo, o levantamento mostra que 65% dos brasileiros temem sofrer algum tipo de violência sexual. Entre as mulheres, esse índice é maior. 85% têm medo de sofrer violência sexual. A pesquisa foi realizada pelo Datafolha entre os dias 1º e 5 de agosto, com 3.625 pessoas de 217 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos. Governadores de 20 estados das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste mandaram carta aberta ao presidente Michel Temer para reforçar pedido de ajuda financeira. Nesse documento, os governadores pedem um repasse de 7 bilhões de reais. Segundo os governadores, a crise financeira chegou a uma situação de colapso e tem prejudicado os serviços essenciais de segurança e saúde. Os governadores ameaçam decretar estado de calamidade pública. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Os salários de quem está empregado estão caindo. Quanto mais pobre o trabalhador, maior o tombo. Não parece novidade, mas é preciso lembrar. Inflação e desordem econômica do governo afetam quase todo mundo, mas afetam mais os mais pobres, é preciso lembrar outra vez. Ontem a gente soube de outra notícia de redução em massa de salários. Mais da metade das categorias de trabalhadores que fizeram acordos coletivos em agosto tiveram reajuste abaixo da inflação. Quer dizer, houve redução de salário real. Para ser mais preciso, 51,8% dessas categorias tiveram reajuste abaixo da inflação, segundo a FIPE, a Fundação de Pesquisas Econômicas de São Paulo. Nos últimos 12 meses, as categorias que tiveram reajuste abaixo da inflação estão entre 45% e 50% do total. A coisa ainda está piorando, portanto. Essas são informações relativas a categorias mais ou menos organizadas de trabalhadores. Obviamente, a situação é ainda pior para quem não tem sindicato forte, quem na prática não tem sindicato nenhum ou trabalha de modo informal. Para dar um exemplo concreto, basta ver o que aconteceu com os trabalhadores mais pobres e legalmente desprotegidos do país.
Anteontem, a gente soube que os trabalhadores que ganham abaixo do salário mínimo foram os que tiveram a maior redução de rendimentos no segundo trimestre, perda de 9% em relação ao ano passado. Todas as faixas de renda perderam, com exceção dos trabalhadores de renda mais alta, os 10% ditos mais ricos, que tiveram um aumento na média. Essa informação é do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas do Governo Federal. O IPEA mostra também que o aumento do desemprego é maior entre as categorias mais vulneráveis. No Nordeste, entre as mulheres, os jovens, os menores de 25 anos e os que não são chefes de família, com ensino médio incompleto, e aqueles trabalhadores das regiões metropolitanas. Solução? A mais relevante é a economia parar de encolher, o que com sorte deve acontecer neste trimestre final do ano. Confirmado isso, talvez o número de admissões comece a subir lá pelo meio do ano que vem. Chegamos ao fundo do poço, parece. Pelo menos. Mas aqui é um lugar muito feio. Boa noite. Nos Estados Unidos, a tensão racial volta a crescer. Mais um homem negro foi morto por policiais brancos, desta vez na Carolina do Norte. E manifestantes entraram em confronto com a polícia. Os confrontos violentos aconteceram na cidade de Charlotte. Os manifestantes bloquearam uma rodovia e atearam fogo em objetos. A polícia usou bombas de efeito moral. 12 agentes e alguns manifestantes ficaram feridos. O protesto começou depois da ação que terminou com a morte de Keith Lamont Scott, de 43 anos. Os policiais procuravam um suspeito que não seria Scott. Ele estava dentro de um carro num estacionamento e, na versão da polícia, tinha uma arma de fogo. Um agente disse que se sentiu ameaçado, atirou e matou Scott. A família afirma que ele não carregava nenhuma arma quando foi morto e que ele estava apenas esperando o filho. A polícia de Tulsa, no estado de Oklahoma, divulgou as imagens de outro caso que aconteceu na sexta-feira, em que um homem negro desarmado foi morto por uma policial branca. A ação foi gravada pelas câmeras de um carro e de um helicóptero da polícia. Os agentes investigavam uma informação de carro abandonado bloqueando uma estrada. Terence Crutcher vai para o carro dele com as mãos para o alto, mas nas duas câmeras, os policiais encobrem a ação e não se vê o momento do tiro fatal. O chefe de polícia confirmou que Crutcher não tinha nenhuma arma com ele, nem dentro do carro. E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a perspectiva futura do movimento Brasil Livre. Quem analisa é Kim Kataguiri, coordenador nacional do Movimento Brasil Livre. Obrigada, Kim, por estar conosco mais uma vez. Bom, o Movimento Brasil Livre se destacou na mobilização pelo impeachment da presidente Dilma. O impeachment foi aprovado e o que eu quero saber agora, qual é a função do Movimento Brasil Livre nesses tempos pós-impeachment? Bom, o Movimento Brasil Livre ele nunca foi simplesmente um movimento anti-Dilma ou anti-PT, né? O objetivo do movimento sempre foi transformar as ideias do liberalismo numa força política, né? Facilitar a compreensão dessas ideias para a população e levá-las à frente no debate público, né? Acho que agora a gente vai ter duas linhas de atuação que vão ser principais. Primeiro, pressionar o governo de Michel Temer para que reformas como a da Previdência, a reforma trabalhista e reformas políticas sejam levadas à frente, né? E a gente vê que o governo, apesar de sinalizar com alguma dessas reformas, acaba recuando, né? O Michel Temer primeiro dizia que iria reduzir drasticamente o número de ministérios e depois colocar nomes de excelência para ocupar os ministérios restantes e acabou não colocando nomes de tanta excelência assim, não reduzindo tantos ministérios, está postergando reformas. Então, nosso papel vai ser pressionar para que elas aconteçam e no debate da reforma política, por exemplo, pautar e colocar no debate o voto distrital misto, né, que ao nosso ver diminui os incentivos para a corrupção, diminui os custos de campanha e aumenta a representatividade, e o parlamentarismo, que eu acho que no mundo inteiro a gente vê que a última democracia presidencialista que parecia estar dando certo era os Estados Unidos e agora não parece tanto, né? Acho que a gente tem que seguir os modelos das democracias europeias e por isso a gente vai pautar o debate público. Kim, eu confesso, você mostrou e apontou tantas questões pontuais às quais vocês vão se dedicar, que para mim, talvez para o telespectador também, não tenha ficado muito claro se o Movimento Brasil Livre tem uma causa. A causa do Movimento Brasil Livre é descentralizar o poder, é resolver a crise de representatividade que a gente vive hoje, é resolver a crise econômica que a gente vive hoje, e para isso a gente precisa pressionar para que todas essas pautas sejam aprovadas no Congresso, né? A gente vê que hoje
a prioridade aparente do governo é com o equilíbrio fiscal, mas por enquanto é só aparente. Enquanto a gente não aprovar nenhuma proposta, enquanto, por exemplo, a PEC 241 do teto de gastos não foi aprovada, tudo isso não vai passar de sinalização. Quer dizer que vocês apoiam o remédio amargo, que já foi anunciado para a superação de recessão, de desemprego, mesmo que isso signifique sacrifício para a população? Eu não acho que isso seja um remédio amargo. Eu acho que amargo foi a crise na qual o PT, durante mais de uma década de governo, nos jogou, todos os escândalos de corrupção. Eu acho que as reformas agora são necessárias e são benéficas para o trabalhador, são benéficas para os aposentados, são benéficas para aqueles que, como eu, ainda estão trabalhando para se aposentar. Eu cito a reforma da Previdência como um exemplo, né? Muitas pessoas falam que seria retirar direitos, seria fazer sacrifícios, mas é que eu vejo que o atual sistema é um sistema de pirâmide geracional em que quem está na base são os mais pobres e são os mais jovens, né, como eu e as gerações futuras, e a gente está trabalhando para pagar um rombo que é absolutamente impagável, né? Hoje a gente vive nesse esquema de pirâmide que a gente é basicamente escravizado pelos nossos pais e pelos nossos avós, sem que eles nem saibam disso, é um sistema tão cruel que ele faz isso, e ao mesmo tempo, se eu, por exemplo, for me aposentar daqui a 40 anos e esse atual sistema permanecer, não vai ter dinheiro para que eu me aposente, né? O rombo atual já é de 200 bilhões, ainda que a gente tenha uma população jovem. Imagina quando essa população envelhecer e os custos do atual sistema previdenciário aumentarem. Então esse é um exemplo de que não é um remédio amargo, mas é uma medida, uma reforma necessária. Quando a gente fala em reforma, por sinal, o presidente Temer não quer nem ouvir essa palavra, ele já falou em atualização. Naquela primeira reunião de ministros, não vamos usar a expressão reforma, que gera muita polêmica, atualização, tanto na Previdência Social como na legislação trabalhista. Mas a questão que eu coloco sobre essas reformas é que as centrais sindicais de todas as correntes estão extremamente preocupadas que, a título de garantir o futuro, como você mostrou agora uma apreensão, essas reformas tirem direitos conquistados dos trabalhadores. O Movimento Brasil Livre apoia a reforma trabalhista e reforma previdenciária, mesmo que elas tirem direitos adquiridos? Olha, eu acho que esse é o discurso das centrais sindicais, mas não é o verdadeiro objetivo, não é a verdadeira preocupação delas. O que eu vejo é que o grande medo de líderes sindicais, que durante toda a sua vida vivem vidas de luxo às custas do trabalhador, é simplesmente uma preocupação com os próprios privilégios, né? Então eles se posicionam contra, por exemplo, o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, o fim da unicidade sindical, que dá verdadeiros monopólios sindicais para esses líderes que, na verdade, não trabalham, né? Eles vivem às custas de quem realmente trabalha, dizem que defende o direito do trabalhador, mas o maior direito do trabalhador é o direito de trabalhar. E hoje a gente tem 12 milhões de pessoas na rua porque a gente tem uma legislação jurássica. A gente tem uma legislação fascista da época de Getúlio Vargas, baseada na Carta del Lavoro da Itália fascista. A gente tem um sistema previdenciário absolutamente falido que, como eu disse, se permanecer da maneira que está, eu não vou me aposentar, gerações futuras não vão se aposentar e quem hoje está aposentado não vai começar a parar de receber. Então, se essas reformas não acontecerem, o país vai continuar caindo, o desemprego vai continuar subindo e o maior privilégio que está sendo atacado aqui é o das centrais sindicais. Não tem nenhum direito que vai acabar, na verdade nós estamos garantindo o direito de futuras gerações e dos desempregados que hoje não conseguem arranjar emprego. Bom, Kim, você mencionou aí várias questões pontuais que vão ser objeto da atuação do Movimento Brasil Livre. E você não arrolou, dentre essas questões, um combate à corrupção, repulsa à corrupção. Eu confesso que eu estranhei. O combate à corrupção vem naturalmente com todas essas reformas. Primeiro, com a reforma política, por exemplo. Hoje a gente tem um sistema eleitoral que é o sistema proporcional de lista aberta. Então, basicamente, um candidato a deputado federal ou estadual tem que percorrer o estado inteiro comprando cabos eleitorais, comprando líderes comunitários. E isso incentiva muito a corrupção porque o custo de campanha dispara. Por exemplo, na eleição de 2014, dos 350 candidatos a deputado federal que mais gastaram, todos eles se elegeram. Então, a proposta, por exemplo, do sistema de voto distrital misto vem para acabar com esse incentivo à corrupção, porque você divide, por exemplo, o estado de São Paulo em distritos de 200 mil eleitores, então o custo de campanha é muito menor, a representatividade é muito maior, porque você vai estar votando em alguém que mora no seu bairro, em alguém que você conhece, e os quadros, a qualidade dos políticos também é muito melhor, porque necessariamente tende a haver debate. Hoje, nenhum deputado federal debate entre si, hoje nenhum candidato a deputado estadual debate entre si. Com um sistema de eleição por voto distrital misto, eles são obrigados a debater, o custo de campanha diminui e os incentivos para a corrupção também diminuem. Ou seja, não tem como a gente colocar um detector de honestidade no Congresso Nacional, mas tem como a gente controlar no sistema eleitoral como os melhores quadros vão conseguir ingressar na política. Uma última questão. As manifestações de rua. Vocês tiveram muita atuação
na mobilização para o clamor das ruas. Depois do impeachment, nós estamos vendo muitas manifestações contrárias ao impeachment, fora Temer, e na defesa do ex-presidente Lula, que agora é réu pela segunda vez na Operação Lava Jato. Eu quero saber se vocês vão continuar nesse trabalho de mobilização, inclusive como contraponto ao fora Temer, se o Movimento Brasil Livre vai liderar algum movimento na base do Fica Temer para dar apoio, da mesma forma que o Vem Pra Rua já fez até em dedicatória de livros, declaração de que está ao lado de Temer para o que vier. Nós não apoiamos o governo de Michel Temer, inclusive eu acho que ele tem uma postura fraca enquanto estadista. Eu acho que ele deveria encampar as reformas com orgulho e dizer que ele está fazendo pelo bem da população e não dizer que isso é um remédio amargo. Nós nunca vamos para a rua para defender um Fica Temer, mas ao mesmo tempo eu não vejo... Quer dizer, vocês estão ao lado da oposição do PT e aliados de Dilma? Não, nós estamos ao lado de quem defende reformas, de quem defende propostas, de quem defende ideais, independentemente de interesses partidários. Se o PT defender a reforma da Previdência, eu vou estar do lado do PT defendendo a reforma da Previdência. Se o governo Michel Temer defender a reforma política, eu vou estar do lado do governo Michel Temer defendendo a reforma política. A gente está do lado de ideais liberais e não de nenhum partido político. Agora, eu não vejo as atuais manifestações como manifestações. Manifestações são algo legítimo, são algo que são algo que faz parte da democracia. Agora, terrorismo e vandalismo e todos esses ataques que a gente tem visto agora de verdadeiros criminosos, eu vejo isso como fascismo e não como uma manifestação de rua legítima. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Gamberini. Os telefones celulares fizeram quase que desaparecer os telefones públicos. Mas em Londres, as tradicionais cabines vermelhas ainda existem. Algumas delas ganharam novas funções. De lá de Londres, o correspondente Ross Salinas conta essa história. As famosas cabines telefônicas da Inglaterra estão em extinção. O número que já foi de 60 mil nos anos 80 caiu para pouco mais de 10 mil. O celular no bolso de cada um deixou esse cartão postal inglês obsoleto. São poucas as ligações feitas através de telefones públicos. Adoradas por turistas de todos os cantos, parece até que a maior utilidade das cabines virou ser coadjuvante de selfie ou aparecer em álbum de casamento. O telefone praticamente só sai do gancho para bater a foto. Mas então, qual será o futuro desse ícone britânico? O Mar fez dessa cabine um café totalmente equipado. Ele conta que muitos telefones públicos estão abandonados e mal conservados, e que a comunidade e os clientes ficaram felizes por ele estar ajudando a preservar um pouco da história inglesa e salvando uma cabine com sua cafeteria. They're very happy that they put on to correct use. Transformar esses telefones em outros negócios é uma ideia que está se multiplicando aqui em Londres. Essa é uma maneira de evitar que eles virem apenas itens de souvenir. Essa cabine aqui virou um micro escritório. Dentro tem uma bancada para notebook, Wi-Fi, tomadas, scanner e impressora. E tudo é monitorado 24 horas por uma central de segurança. O serviço é cobrado por uma mensalidade que dá direito a usar essa e outras cabines na cidade. A representante da Podworks, empresa por trás dessa ideia, diz que o público-alvo é de empreendedores e turistas que estão na cidade. Lorna diz que transformar os telefones públicos em microescritórios é dar um propósito para as cabines no século XXI. Você vai ver a seguir as notícias da Copa do Brasil. Hoje tem rodada decisiva para Corinthians, Palmeiras e Santos. A TV Gazeta está por toda parte. Aqui em Curitiba eu assisto a TV Gazeta no meu celular. Em qualquer lugar do mundo, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo. Aqui em Portugal, onde eu moro, eu assisto a TV Gazeta no meu tablet. Basta acessar pelo site ou no aplicativo, conectar e aproveitar. Oi, eu tô na Patagônia, Argentina e eu assisto a Gazeta daqui, ó, pelo celular. TV Gazeta, em qualquer lugar, um só canal. Os paulistanos merecem pessoas de total confiança, que trabalhem com competência e integridade. Essa é a minha luta. Conheça o meu trabalho no meu site e nas redes sociais. Mário Covas Neto, 45000. Como vereadora, fui autora da Lei Parto Sem Dor, que humanizou o atendimento na Rede SUS. Lutei pela proteção das mães que amamentam e em defesa do usuário dos planos de saúde. Patrícia Bezerra, 45321, com Dória Prefeito. Zé Armando Vanucci vai ficar de olho na TV no Todo Seu de hoje. E você?
Eu estava saindo do Largo São Francisco depois da aula. Um Vectra me atropelou em cima da faixa de pedestre. Eu tenho certeza que se a redução de velocidade já existisse nessa época, eu teria sequelas menos graves. Quando eu assumi a prefeitura, quase 100 pessoas se feriam e 4 morriam todo dia no trânsito de São Paulo. Eu não podia me omitir e tomei a decisão que me cabia: reduzir a velocidade máxima das ruas e fiscalizar. Meus adversários são irresponsáveis quando tratam do assunto. Não existe indústria da multa. O que existe é a indústria da morte e da mutilação. Vamos ser sinceros? Será que as pessoas vão obedecer o limite de velocidade se não tiver fiscalização? É claro, você tem que ter humildade. Se a população pede mais sinalização ou placas maiores, a gente tem que ajustar. Mas eu não vou colocar a sua vida e da sua família em risco para ter mais voto na eleição. Hoje no Todo Seu, saiba mais sobre a liberdade sexual conquistada pelas mulheres. Um amigo me indicou o João Trabalhador, a vizinha cochichou do João Trabalhador, o motorista apresentou o João Trabalhador, a manicure confirmou o João Trabalhador, até o russo balançou. Com o João Trabalhador, muita gente já mudou pro João Trabalhador. No Todo Seu de hoje tem musical com uma bella donna italiana, Mafalda Minozzi. Quero estimular a escola de economia solidária e cooperativa nos mais diversos ramos de artesanato, material reciclado, comestíveis, construção e moradia e outros tipos de produtos. Tive a alegria de crescer numa comunidade muito unida aqui em Ilhéus. Acompanhei a mudança de Ilhéus de favela para bairro do Pavão. Hoje somos exemplos para o mundo todo. Tudo que fizemos aqui queremos para o estado inteiro. Vindo do povo para o povo, 1332 amado 13. Eu assisto Vida de Atleta todo domingo às 7h30 da noite. Eu quero falar com você que está desempregado. Você pai e mãe de família que tem filhos desempregados. O setor que mais gera emprego nas cidades do mundo é o turismo. Como prefeito, eu vou promover o turismo como fonte de emprego. Celso vai qualificar a mão de obra com foco no turismo. Se o mundo fez e deu certo, São Paulo vai fazer e vai dar muito certo. Repito, emprego, emprego e emprego. É o que São Paulo precisa. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Serão conhecidos hoje os primeiros classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Celso, tem jogo na Casa Verde hoje? Na Casa Verde. É a história do Corinthians, Casa Verde. Mudou o nome, não mudou? Não mudou ainda. Continua Itaquera. Mas entendi a sua piada. Mas vamos lá. 3 jogos acontecem neste momento em nenhum na Casa Verde. O Palmeiras encara o Botafogo da Paraíba no estádio Almeidão, em João Pessoa. O Grêmio recebe o Atlético Paranaense e a Ponte Preta enfrenta o Atlético Mineiro em Campinas. A Ponte já vence o jogo por 1-0 e empatou o primeiro jogo lá em Belo Horizonte. Às 9h45, outros 3 jogos. Corinthians e Fluminense aqui em São Paulo, Vasco e Santos e São Januário, no Rio de Janeiro, e Cruzeiro e Botafogo no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. E o Santos não vai ter o artilheiro do time no jogo de hoje? Não, o seu Santos não terá o Ricardo Oliveira para esse jogo, ele está fora, não joga. Mas a situação do Santos é muito tranquila. É bom ouvir isso. Pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim se classifica. A vitória de domingo, 3-2 em cima do Santinha no Pacaembu, com esse tirambaço do Vitor Bueno no apagar das luzes, deu ao Santos mais 3 pontos no Brasileirão. Muita confiança na briga por G4 e título, por que não? E uma dor de cabeça. Ricardo Oliveira, lesão muscular na coxa. O centroavante está fora, ao menos, dos 2 próximos jogos do Peixe. O camaronês Joel perdeu espaço. Professor Dorival Júnior deve escalar Rodrigão no comando do ataque. Só que do outro lado tem um Cruz Maltino, tradicional, atuando em casa e querendo aprontar uma reviravolta. O gol do Vasco no finalzinho, no jogo da Vila, mantém a equipe carioca respirando. A gente tem uma boa vantagem, né? Então a gente também não pode se acomodar com isso.
Temos que entrar focado, buscar o gol, que aí dificulta mais para a equipe deles, né? A gente sabe que o gol fora é muito importante. Sem Ricardo Oliveira, no Rio e no Recife. Assim vai o Santos para 2 duelos como visitante, em 2 competições, querendo voltar para a Baixada Santista do jeitinho que saiu daqui. O que devemos esperar desses jogos, Celso? Bom, o Palmeiras tem vida tranquila, o Botafogo já entregou os pontos, o Palmeiras fez 3-0, impossível imaginar, inimaginável o Botafogo vencendo, mesmo jogando em casa, o Palmeiras por 4 gols de diferença. O Santos tomou aquele golzinho no finalzinho que, sabe... 3-2? 3-1, na verdade, contra o Vasco no primeiro jogo. Estava 3-0. Tô falando do último ainda jogo. assim pode perder por 1-0, 2-1, se fizer um gol ainda, obriga o Vasco a fazer 4. Então a situação do Santos também é bem confortável. O Corinthians é o que está mais apertado. Não em termos de resultado, que empatou 1-1 lá, 0-0 classifica, mas pela pressão. Realmente, depois da demissão do Cristóvão Borges, da derrota para o Palmeiras, o clima é muito ruim, torcedor pichando o muro, reclamando. Então a classificação hoje é fundamental para trazer um pouquinho mais de paz lá em Itaquera, que a coisa desandou nos últimos dias. E o Corinthians deve jogar diferente? Então, essa é a vantagem. O Fábio Carille trabalhou muito tempo com o Tite. Era até o maior responsável pelos treinamentos do setor defensivo e ele vai voltar ao esquema utilizado pelo hoje técnico da seleção brasileira, que era o 4-1-4-1. Imagina-se um time um pouco mais compactado, exatamente, mais forte na defesa e também mais presente com jogadas pelo meio-campo. O Cristóvão começou levando o esquema do Tite à frente, mas depois resolveu dar a própria cara e se deu mal, quebrou a cara. Agora o Fábio Carille vai resgatar o que foi sucesso no Corinthians. Os jogadores são outros, são mais limitados, mas é um esquema vencedor, isso a gente não pode negar. Tá bom, falamos disso amanhã. Com certeza. Obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Confira o Festival Gastronômico Peruano no Hoje Tem, nesta quinta, 11h30 da noite.